Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade à introdução à botânica. Bom, como eu falei com vocês, eu estava falando sobre os ciclos de alternância de reprodução, tá bom? Mas vamos continuar aqui que nós vamos chegar na parte da reprodução e organização corporal das nossas 4 classes de vegetais, desses grupos que nós vamos estar estudando, que o nosso livro lhe trata. Primeiro, lembrando, primeiro são as briófitas, as mais simples, depois as pteridófitas, após temos as gimnospermas e as angiospermas são as mais completas, com semente, flor e fruto. Em geral, existem cerca de 320 mil espécies aí, de plantas, né, de plantas no geral. Elas variam quanto ao tamanho, forma e organização corporal. Essas espécies, pessoal, se organizam de forma bem simples, como os musgos, como vocês podem ver nessa imagem aqui, bem simples, aquele lodinho, sabe? Que você consegue visualizar em algumas rochas na calçada, até organismos mais complexos, os pinheiros, que não têm frutas, tem semente, mas não tem fruta, e aqui a mangueira, né, que tem tanto semente quanto tem flor e tem fruto. Então varia muito essa complexidade. As plantas atuais, elas são classificadas em 12 filos, em geral. Vocês puderam ver que são muitas espécies. 9 delas são plantas vasculares, ou seja, são traqueófitas, têm vasos condutores de seiva, como vocês podem ver aqui. Outros 3 filos, a maioria delas tem vasos condutores de seiva, são essas plantas maiores, que crescem em tamanho e diâmetro também chamado de conicidade, que é a largura do tronco. Nós temos e outros 3 filos de plantas avasculares, mais uma vez aqui na frente do nome de biologia, o A de negação. Avasculares, tá bom? Que não tem vasos condutores de seiva. Exemplo, musgos, eles não vão ter vasos condutores de seiva, né, pessoal? Porque eles não crescem nem em diâmetro, conicidade, como eu disse, e muito menos em tamanho. A semente é algo muito importante, que veio com a adaptação das plantas, dos vegetais. Ela é considerada uma unidade reprodutiva. Como que eu vou ter um fruto sem ter semente? Não tem como, né? Uma unidade reprodutiva que contém um embrião, que é um critério específico para classificar, né? Tá errada a palavrinha aqui. Classificar as plantas vasculares. Então, semente, ela é uma característica importante para a classificação das plantas vasculares, que são a maioria. Plantas vasculares, elas são separadas em 2 grupos informais. São as criptógamas vasculares sem sementes e as fanerógamas com semente. Ou seja, dentre essa classificação, as plantas que forem classificadas como criptógamas, nós sabemos que elas não vão ter semente. Fanerógama com semente. Esse aqui é um exemplo da semente de abóbora. As criptógamas vasculares, ou seja, sem semente, são as briófitas e pteridófitas, como eu disse anteriormente. Mais conhecidas são as pteridófitas, samambaias, as avencas, na casa de vocês devem ter samambaia. Vocês podem perceber que não tem flor, não tem fruto, né? A gente sabe. Já as fanerógamas vão ser da classificação daquelas que possuem sementes principalmente expostas, tá bom? No órgão reprodutivo. Aqui nós temos, são também como ocorre nas gimnospermas e também nas angiospermas, tá? Nós temos 2 classes de sementes, as sementes nuas, tá vendo que dá para ver no fruto, e a semente que tá guardadinha lá dentro, como do abacate, tá vendo? Da laranja, não sei se isso aqui é o maracujá e do mamão. Ou seja, sementes dentro dos frutos. Então, a gente tem esses 2 tipos de semente, que pode variar muito de acordo com o vegetal. Bom, espero que tenha ficado claro isso aqui. Quando nós temos, então, sementes, nós vamos ter uma fanerógama. Quando nós não temos sementes, vamos ter criptógamas, ambas vasculares. Porque tem que ter, por mais que não cresça em diâmetro, pessoal, e em altura, como essas plantinhas aqui, nós precisamos de vasos condutores de seiva. Pense assim, você existiria sem as suas veias? Não, né? Então, essas veias percorrem por mais rasteirinha que seja a planta. Vamos entrar agora nas classes. Agora vai dar tempo de falar nesse bloco agora das briófitas apenas. Aí depois eu vou entrar
só da organização corporal dela. Depois eu vou entrar na reprodução das briófitas e assim vou fazer para todas as outras também. Na sequência, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas elas são consideradas avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. São bem pequenininhas, como vocês podem ver, bem delicadas. Vivem em ambientes úmidos e sombreados. Repito, a gente pode encontrar elas em associação, né, com algas, também fungos, para gerar aquele lodinho, né, que escorrega em calçada, nas raízes das árvores de grande porte. Elas estão sempre em associação com alguma coisa. E são bem típicas de ambientes úmidos e sombreados. A maioria das espécies não ultrapassa 5 centímetros, para a gente ter uma noção de como ela é pequenininha, né? Só tem uma espécie, poucas espécies, na verdade, que ultrapassam 40 centímetros de altura, que só existe na Nova Zelândia. Aqui nós não temos ele. São distribuídos em 3 filos, isso aqui é muito importante. As briófitas são distribuídas em musgos, hepáticas e antóceros. Também dos filos briófita, hepatófita e antocerófita. Tá bom? Então, as briófitas, a classificação dentro dos grandes grupos que nós estamos estudando aqui, de acordo com o nosso livro, ela vai estar dividida em briófita, hepatófita e antócero. Briófita, hepatófita e antocerófita. Aqui exemplos, né, de musgos, de uma hepática e de um antócero, para vocês verem a diferença. O musgo ele sempre vai ser o mais simples mesmo.